Olá, pessoal! Vai aqui uma aula para vocês sobre transitividade verbal, né? O que é transitividade verbal? Transitividade lembra trânsito, e o trânsito é movimento. Então, transitividade é o movimento que o verbo faz dentro de uma oração, buscando ou não um complemento verbal. Então, aqui a gente tem algumas nomenclaturas, né? VI, VTD, VTI e VTDI. Né? VI, verbo intransitivo. VTD, verbo transitivo direto, VTI, verbo transitivo indireto, VTDI, o verbo transitivo direto ou indireto. A gente usa essas siglas para facilitar, porque senão eu tenho que ficar escrevendo muita coisa ali na hora de fazer a análise da minha oração. Então aqui o VTDI, que é o verbo transitivo direto e indireto, ele também recebe o nome de bitransitivo. Então vamos lá. Eu tenho a seguinte oração. Cheguei ao teatro às 9 horas. Né? O que eu vou imaginar? Que esse verbo cheguei, que é do verbo chegar, ele é um carro que está dentro de uma garagem. Então, dependendo da pergunta que eu fizer ao verbo, essa portinha da garagem vai abrir e ele vai transitar buscando um complemento verbal. Horas ele não abre, porque o verbo ele não precisa de complemento. Ele por si só já tem a carga significativa sozinho. Então aqui, cheguei ao teatro. Moçada, quem chega, chega, né? Ah, você chegou onde? Você chegou que horas? Você chegou como? Essas perguntinhas não fazem o verbo transitar. Então olha só, a portinha da garagem ela ficou fechadinha. Esse verbo ele é intransitivo, porque ele não pede complemento. Ah, professora, mas o que é então ao teatro às 9 horas? Como é que eu vou classificar isso, já que ele não é complemento verbal? Ele é chamado de adjunto adverbial. Né? O que o adjunto adverbial ele faz? Ele dá uma circunstância a um verbo, a um advérbio ou a um adjetivo. No caso, ele está dando uma circunstância para o verbo. Cheguei onde? Ao teatro. Né? Foi o lugar onde eu cheguei. Quando? Que horas? Às 9 horas. Então, aqui, ó, o verbo chegar ele é intransitivo. Então, a portinha da minha garagem vai ficar fechadinha. Segundo caso, eu amo aquele rapaz. Né? Quando eu digo que eu amo aquele rapaz, né, a hora que eu chego no verbo, eu também vou fazer perguntas para ver se essa portinha da garagem abre ou não abre. Então, quando eu digo eu amo, se eu chegar para alguém e falar assim, ó, eu amo, a pessoa vai falar assim, ó, ama quem? Ama o quê? Essa pergunta, sim, faz com que a portinha da garagem abra e que esse verbo saia em busca de um complemento, né? Então, o que é o complemento para verbo? Objeto direto e objeto indireto. Então, eu tenho aqui, ó, aquele rapaz é o meu objeto direto completando o sentido do verbo amar. Aqui eu tenho, né, eu obedeço ao código de trânsito. O verbo obedecer, né, se eu chegar para alguém e falar assim, ó, eu obedeço, a pessoa vai falar para mim assim, obedece a quê? A quem? Então, olha só, eu obedeço ao código de trânsito. Ao código de trânsito é um objeto indireto para o verbo obedecer. Esse objeto é indireto porque eu precisei de uma preposição. Percebam que o carrinho saiu transitando. Mas, ó, para ele chegar lá no complemento dele, que é o objeto indireto, ele precisou passar por um morrinho chamado preposição. Então, todas as vezes que eu precisar de uma preposição, esse objeto meu vai ser chamado de objeto indireto, o verbo classificado de verbo transitivo direto. Desse lado de cá, eu dei o presente ao menino. Olha só, aqui eu já tenho a regência do verbo dar. Vamos ver aqui o que acontece com o verbo dar. Imaginemos que também seja o carro, né? Então eu chego para alguém e falo assim, olha, eu dei. A pessoa vai perguntar para mim, o quê? Aí eu dei o presente. Então o presente aqui, ele vai ser o meu objeto direto, que está completando diretamente o verbo dar. Ó, saiu transitando, já achou o objeto direto. Mas quem dá algo a alguém. Ah, você deu o presente a quem? Eu dei o presente ao menino. Aqui eu precisei da preposição a, né? A mais o dá o ao, para formar o meu objeto indireto.
Por isso eu digo que este verbo é um verbo transitivo direto e indireto, o VTDI, ou chamado bitransitivo. Eu espero, né, que tenha ajudado vocês essa aula aí e, né, a gente precisa aprofundar mais. Depois que a gente faz o estudo da transitividade, a gente parte do estudo da regência verbal, né? O verbo rege ou não rege uma preposição? Qual é a preposição de determinado verbo rege? Tá bom? Espero que tenham gostado. Um abraço.